Bom, olá a todos. Eu me chamo Johnson Nunes, disciplina de pavimentação e drenagem, ministrada pela professora Jusceline. Aqui no trabalho de drenagem foi nos dada a opção de escolher, né, dois sistemas diferentes para estar trabalhando. Eu escolhi aqui a drenagem superficial, onde vou falar dos corta-rios, e a drenagem do pavimento, onde vou tratar dos drenos rasos longitudinais. Na figura 1, a gente pode observar uma típica imagem, né, de representação dos corta-rios, e na figura 2, os drenos rasos longitudinais. Importante enfatizar que vai ser dada uma introdução a respeito do que são esses elementos, a finalidade de sua construção, porém, o foco aqui vai ser no dimensionamento, né, acompanhado de um exemplo prático para facilitar essa compreensão. Bom, iniciando pela drenagem superficial, os corta-rios. Duas perguntas importantes serão feitas inicialmente, que são: o que são esses corta-rios e com que finalidade eles são construídos? Os corta-rios nada mais são do que canais de desvio abertos. Então, o que é que acontece? Vai existir a necessidade, né, a partir de um curso d'água natural existente, uma necessidade de desviar esse curso d'água, né? E esse desvio para um determinado motivo, ele vai ser feito através de um canal aberto, né? Então, esse canal de desvio aberto é o corta-rio. E com que finalidades são construídos? Principalmente para evitar que um curso d'água existente ele interfira na diretriz da rodovia, né? Que pode, eventualmente, trazer a necessidade da construção de obras de transposição de talvegs, o que, obviamente, onera o projeto. Então, observe nesses dois pontos destacados em vermelho, né? Nós temos o curso d'água passando, né? Ele interfere na rodovia, e essas duas localidades seriam pontos, né, que poderiam existir ali a necessidade de obras de construção de talvegs. Então, para evitar esse processo, são construídos esses elementos de drenagem, né? Esses corta-rios. Também a motivação é para afastar águas que coloquem em risco a estabilidade dos taludes e, de forma geral, melhorar a diretriz da rodovia. Bom, alguns elementos de projeto que são considerados na construção, né, vou falar rapidamente: levantamento topográfico da área, o projeto horizontal, que vai constar ali as plantas amarradas ao projeto de rodovia, o projeto vertical, com um perfil longitudinal, as seções transversais típicas, com indicação dos taludes laterais, de acordo com a natureza do solo, detalhando também, quando for o caso, o revestimento adequado e também a memória de cálculo. Para o dimensionamento desses corta-rios, nós vamos ter a fórmula de Manning associada à equação da continuidade. Na figura 3, temos a representação da fórmula de Manning, onde V é igual a 1 sobre N, que multiplica R elevado a 2 terços, vezes I elevado a meio. E na figura 4, a equação da continuidade, Q igual a vezes V. Né? Nesse caso, V vai ser a velocidade de escoamento em metros por segundo. Aqui na equação da continuidade, R, o raio hidráulico em metro, I, a declividade do canal em metro por metro, e N, o coeficiente de rugosidade. Para a equação da continuidade, o Q vai ser a vazão admissível em metro cúbico por segundo, o V já foi falado, velocidade de escoamento, e o a área molhada em metro quadrado. Então, nós temos um exemplo aqui para facilitar a compreensão. Encontrar a velocidade de escoamento e a vazão admissível, que são os principais parâmetros, tá, do corta-rio, com as seguintes características. A saber, canal de terra trapezoidal, por ser um canal de terra, né, se nós consultarmos a tabela com todos os coeficientes de rugosidade, nós vamos ter para um canal de terra 0,023. A inclinação do canal, 0,0001 metro por metro, e a dimensão do canal, dada na seção representada abaixo, né? Nós temos um canal trapezoidal, uma base de 3 metros aqui, a altura de 1 metro, e aqui no talude, uma inclinação, né, representada pelo triângulo retângulo, com relação 3, 4, 5, que vai ser importante para que a gente encontre a razão de aspecto, ok? Para encontrar a velocidade de escoamento inicialmente, nós necessitamos do raio hidráulico, que nada mais é do que a relação entre a área molhada e o perímetro molhado. E como é calculada a área molhada? Nada mais é do que a altura H vezes a base B, que, que soma ali a razão de aspecto M vezes H. E o perímetro molhado, a base B, mais duas vezes a altura, que multiplica a raiz quadrada de 1 mais M ao quadrado. Então, para a área molhada, teremos o seguinte: a área molhada vai ser igual a 1 mais 3, 1 vezes 3, perdão, mais 0,75, que é a razão de aspecto. Como é que é calculada? Nós precisamos
a fazer a divisão do cateto adjacente pelo cateto oposto, ok? Só que nós precisamos de forma unitária, então eu vou dividir ambos os catetos por 4. Então nós teremos um novo triângulo retângulo com cateto oposto de 1 e cateto adjacente de 0,75. Fazendo essa relação, teremos o M igual a 0,75. Fazendo toda essa substituição, teremos uma área molhada de 3,75 metros quadrados. Para o perímetro molhado, teremos 3 mais 2 vezes 1, que multiplica a raiz quadrada de 1 mais 0,75 ao quadrado. Então, vamos ter um perímetro molhado de 5,50 metros. Então, fazendo essa relação, o raio hidráulico vai ser 3,75 dividido por 5,50, que dá igual a 0,68 metros. Com esses valores, nós podemos encontrar a velocidade de escoamento, substituindo na fórmula de Menen. A velocidade vai ser igual a 1 sobre o coeficiente de rugosidade, que é 0,023, que multiplica o raio hidráulico elevado a 2/3, 0,68 elevado a 2/3, que multiplica a inclinação 0,0001 elevado a meio, resultando em uma velocidade de escoamento de 0,336 metros por segundo. E a partir da equação de continuidade, podemos encontrar a vazão admissível, né, que vai ser a área molhada já calculada, de 3,75, e a velocidade, vezes a velocidade calculada no passo anterior, 0,336, resultando em uma vazão de 1,26 metros cúbicos por segundo. Chegando agora na drenagem do pavimento, nós teremos os drenos rasos longitudinais, tá? Que é a figura 2 fazendo essa representação. De forma análoga, teremos essas duas perguntas iniciais, certo? O que são os drenos rasos longitudinais e em que circunstâncias devem ser construídos? Os drenos rasos longitudinais nada mais são do que elementos pertencentes à drenagem do pavimento que vão ser responsáveis por receber as águas drenadas pela camada drenante e conduzi-las de forma eficiente até o local de deságue, certo? Quais são as circunstâncias da sua construção, a necessidade, tá? Quando não há uma viabilidade nem técnica e nem econômica de se estender toda a camada drenante na plataforma. E também quando não há uma viabilidade de interconectar a camada drenante com drenos longitudinais profundos que podem se fazer necessários de acordo com o projeto, tá? A forma desses drenos, geralmente, né, é um pentágono achatado, nós podemos ver aqui no retângulo destacando, com a face superior que vai estar localizada no prolongamento da face superior da base drenante, ok? Para o dimensionamento, né, vamos dimensionar aqui principalmente a distância entre as saídas d'água através do monograma e também o número mínimo de furos ou de orifícios, né, por metro linear de dreno, ok? Para a distância entre as saídas, nós vamos precisar do diâmetro do tubo, da inclinação do tubo, comprimento crítico. Tá? Eu vou explicar um passo a passo de como é feito a utilização desse monograma e depois nós teremos um exemplo, tá, prático. Então, o dimensionamento é feito da seguinte forma: a gente a priori fixa um diâmetro, depois, com esse diâmetro fixado, nós vamos partir com uma linha que vai sair da inclinação do tubo que foi dada, passando pelo diâmetro, chegando até uma linha auxiliar 1. Depois disso, lá do outro lado do monograma, vamos traçar outra linha que vai partir do índice de infiltração e vai passar pela largura da faixa normal, 3,60 metros, chegando a uma linha auxiliar 2. Após isso, liga-se a linha auxiliar 1 até a linha auxiliar 2, vamos cortar a coluna da distância x entre as saídas, né? Vamos ler o resultado, ok? Caso o diâmetro inicialmente escolhido não seja possível, nós repetimos o processo para outro diâmetro. Então, vamos lá no exemplo, né? Calcular a distância x entre as saídas d'água, sendo que o diâmetro a ser considerado inicialmente de 150 milímetros e a inclinação do tubo de 0,01 metro por metro. Então vamos lá. Aqui no monograma, vamos inicialmente fixar o diâmetro. O diâmetro dado foi de 150 milímetros ou 15 centímetros. Após isso, vamos traçar uma linha que vai partir da inclinação do tubo de 0,01, cortando esse diâmetro e chegando até a linha auxiliar 1. Teremos essa configuração. Do outro lado do monograma, precisamos do índice de infiltração. E esse índice de infiltração ele é calculado a partir do produto entre a intensidade pluviométrica, dada em projeto, tá? Em milímetros por hora, pela taxa de infiltração, que vai depender do material. Para o concreto betuminoso, essa taxa está variando entre 0,33 e 0,50. Para esse exemplo, fixamos o valor da taxa em 0,40.
Levando em consideração a intensidade de 120, né, que é dada para a região de Fortaleza no período de retorno de um ano, apenas para efeito de dimensionamento, nós teremos o produto de 120, que é a intensidade pluviométrica, por 0,40, que é a taxa de infiltração. Teremos uma intensidade um índice de infiltração, na verdade, de 48 milímetros hora. Então, nós vamos partir desse ponto, com outra linha, passando pela largura da faixa, geralmente de 3,6 metros, e vamos chegar até a linha auxiliar 2. Teremos essa configuração. E, finalmente, nós passamos outra linha que vai partir da linha auxiliar 1 e chegar até a linha auxiliar 2. E essa nova reta vai cortar a coluna da distância x entre as saídas. Né? Lendo esse resultado, nós teremos uma distância x de 150 metros. Bom, agora nós dimensionaremos o número mínimo de furos do dreno longitudinal. N, né, que vai ser o número de furos por metro linear de dreno, né, levando em consideração a seção, vai ser Q, que é a vazão, dividido por 0,85 vezes a área molhada de cada orifício, tá bom? Então, nós teremos o seguinte exemplo, né? Calcular o número mínimo de furos do dreno longitudinal por metro linear, tá? Levando em consideração os seguintes dados. A vazão vai ser de 0,000242 metros cúbicos por segundo, o diâmetro do orifício de 10 milímetros, ou 0,01 metro, e o ângulo θ de 260 graus. Esse ângulo θ ele é importante para que a gente consiga calcular a área molhada da seção circular, né? Então, nós fixamos esse ângulo em 260 graus, ok? Ele aqui. Pronto. Vamos calcular agora a área molhada da seção circular. É dada pela seguinte fórmula: A igual ao diâmetro ao quadrado, que multiplica o ângulo θ, dado em radianos, menos o seno de θ dividido por 8. Então, a área vai ser igual a 0,01 ao quadrado, que multiplica θ em radiano, que é 4,54 radiano. A gente acha esse valor a partir daquela relação, né? 360 graus tá para 2π radiano, então 260 graus vai ser x, né? A gente encontra esse valor de 4,54. Menos o seno de θ em graus, ok? Dividido por 8. Vai nos dar a área de 6,90 vezes 10 a menos 5 metros quadrados. Com essa informação, é só substituir para que a gente encontre o número de furos da seção no metro linear de dreno. Então, vai ser Q, que é 0,000242, dividido por 0,85 vezes a área de 6,9 vezes 10 a menos 5, retornando um valor de 4 furos por seção aproximadamente. Nós temos aqui a representação típica, né? 1, 2, 1. E nós vamos ter, então, 1 metro linear de dreno, eu escolhi dividir em 10 seções, né? Com esse formato, que vai nos dar um total de 40 furos por metro de dreno, tá? Então, dimensionamos aqui para o dreno raso longitudinal a distância entre as saídas e também o número de furos, né, por metro linear. Muito obrigado.